Daqui a pouco tem o Gaciba para falar da expulsão do Gabigol, da expulsão do Nino. O Gaciba também vai falar da confusão lá no jogo do Cruzeiro contra o Curitiba, a derrota do Cruzeiro 1-0, briga ali no Z4. Tudo isso ainda nesse Sport Center. Seguimos juntos até às 10 da noite. Mas a gente vai tentar encaixar tudo isso aí de tudo um pouquinho aqui. Tite, boa noite. Voltando aqui com o nosso Sport Center, depois da conversa aí com o Tite, a coletiva, ó. Vai acionar o Gaciba, mas antes... O Gaciba é que vai responder a pergunta do Gabigol. Então, o Gabigol deixou uma pergunta no ar. Eu acho que o Gaciba é o cara mais preparado para responder isso. Eu só vou na do Gaciba. Não é? Todos os programas da semana, o que ele falar aí, eu tô com ele. Não é? Olha só, o Gabriel Barbosa foi lá no Twitter e já, rapidamente, terminou o jogo, foi lá. Me explica o porquê eu fui expulso, por favor. Só peço isso, obrigado. E ele postou o vídeo também do lance da confusão e da expulsão. Então, para Gabigol, nesse momento, a gente coloca Leonardo Gaciba para você explicar para ele, por favor, Gaciba, por que ele foi expulso, se ele merecia ou não a expulsão. Enquanto a gente vê a imagem aí, Gaciba, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, William. Tudo bom, amigos? Só lembrando, hoje deve estar fazendo uns 13 anos que eu parei de apitar, né? Há 13 anos atrás eu responderia tranquilo. Tá mais confortável agora, Gaciba. Tá mais tranquilo de casa, Gaciba. Assim é melhor, pô. Tô errando menos. Sem dúvida, eu tô errando menos de quando eu estava lá dentro. Assim amigos, tá mais fácil. Eu acho que assim... Acho que que é importante? Em primeiro lugar, a única coisa que vai responder essa pergunta do Gabriel não vai ser o Gaciba. Vai ser a súmula do Wilton, né? Que ainda não foi divulgada. Né? Lembrando que pelo Estatuto do Torcedor, existe 3 horas para o árbitro redigir a parte da súmula e fazer sua divulgação pela internet, né? Pelas imagens que nós vimos, o Gabriel faz uma falta de jogo, o Nino levanta, vai ao encontro do Gabriel, né? Que vem confrontá-lo. Talvez aí um caso de atitude hostil de ambos os jogadores, atitude hostil é cartão amarelo, e aí o Nino coloca a mão no pescoço do Gabriel. Eu não estou perto ao ponto de saber se houve ofensas verbais, isso nós vamos saber só com a súmula do Wilton. E a grande verdade é que depois disso acontece o que nós chamamos de tumulto generalizado. Os jogadores, todos os outros jogadores acabam discutindo, e esse fato gerador do tumulto generalizado foi essa discussão entre o Nino e o Gabriel. Então, realmente não sei o que o Wilton vai relatar na súmula, mas é muito claro que o Gabriel perguntava para ele, tanto no momento que foi expulso, depois do jogo ele vai novamente ao centro do campo, conversa com o Wilton e pergunta para todos os membros da equipe de arbitragem, por que eu fui expulso? Me diz por que eu fui expulso. Pelas imagens que nós estamos vendo, não ouvindo, nada que está acontecendo, eu não vejo nenhuma atitude, não sei se vocês veem alguma coisa que eu não percebi, mas eu acho que somente o Nino que fez alguma coisa para ser expulso dentro desse contexto. Só para ficar claro, Gaciba, o Nino você expulsaria? O Nino, pelo critério, a gente vê que o Nino passa um pouco do ponto, né? Ele vai desafiar o Gabriel, e além disso coloca a mão no pescoço, isso aí passa do tom, isso aí não é legal, tem alguns jogadores fazendo esse tipo de atitude, e nós temos que dizer que essa atitude não é bacana, não é legal, e o jogador tem sim que ser expulso. E, aliás, não é o único jogador que faz isso, né? E foi por esse motivo, tem outro jogador do Fluminense que também faz a mesma ação, mas só que o Nino, no caso, foi o fato gerador, né? O cara que começou toda a confusão, e porque a reação dele, para mim, me pareceu tão desproporcional em relação à falta que aconteceu, realmente não consegui entender. Eu ia falar isso. Fala, porque se ao contrário, se o Nino faz essa falta no Gabigol, normal, já deve ter feito várias. Então, assim, Professor, boa noite. É Bruno Castanha. Essa questão de baixar as linhas em alguns jogos, ela vem pela parte física ou por uma situação do jogo em decorrente de o adversário vir para cima, de você ter mais campo, fazer a transição? Se pudesse também mais uma pergunta sobre o Pedro, porque o Pedro sai já com o jogo já 1-1, também foi uma parte física, foi uma parte da sua leitura. Se pudesse falar para a gente em relação a isso, obrigado. Jogos com diversas etapas do jogo. Tem um jogo com a coordenação de movimentos que tem o Fluminense, a saída de bola e na saída de bola ele empurrar a equipe para baixo, não que a equipe quisesse. Não quer. Ela quer jogar no plano parecido com o do Palmeiras. Pegar o exemplo. Mas você tem que ver que do outro lado você tem qualidade também. Senão a gente fica olhando o futebol sob uma ótica só. E aí
Aí não dá. Então teve o mérito da equipe adversária, depois a gente reequilibrou. Esse reequilibrar, a gente precisava ter um time mais fresh também. Eu tenho um jogador com a qualidade do Gabi, eu tenho um jogador com a qualidade do BH, tem jogadores com a qualidade. Eu tenho que estar até para tu ter velocidade, porque eles estavam se expondo e tendo a possibilidade também de jogada no espaço. Pedro mais pivô, e tem feito bons jogos, mas tu tens a condição também de usar todo o material humano que possa ser possível, no caso, Gabi, BH, Everton Ribeiro. E outros mais. Não como ideia, como uma situação do jogo. Boa noite, Tite. Léo José, aqui do Coluna do Fla. Nesse um pouco mais de um mês à frente do Flamengo, eu não sei nem como foi que o juiz aí, né? O VAR não mandou voltar esse lance do Gabigol, bicho. Já conseguiu detectar. Porque se foi falta ali, pode ter sido para amarelo, né? O Nino se levanta brabo e começa a pegar no pescoço do Gabriel Jesus, do Gabigol, né? E acabou expulsando o Gabigol sem motivo. A partir da realidade de 2023. Senão a gente vai estar sempre procurando os jogos, os treinamentos, as situações. No final, eu tenho a condição de te dar uma resposta mais coerente, mais justa, com mais discernimento. Agora, nós temos quantos jogos ainda? 6 jogos. Estamos a 7, temos 7. 5 jogos. Tem mais 5, nós temos 7, foi o 7º jogo. Então, no final, eu te prometo. É uma condição melhor. Tite, oi César. Oi, David Sharp do Antena. Queria perguntar para vocês em relação aos laterais, porque no trabalho da seleção brasileira, e eu não falo só na Copa do Mundo, eram muitas críticas pela maneira com que vocês usavam os laterais que vocês chamavam de construtores, que muita gente encarava como defensivos, que laterais que não apoiavam tanto. Vocês começaram com Wesley e com Ayrton, e hoje colocaram o Felipe Luiz e o Mateuzinho. O Mateuzinho que vem bem, já vem jogando bem há um tempo, mas os dois não passaram tanto, né? E até te perguntar por que não a troca do Felipe Luiz no segundo tempo e o que você pensa realmente do jogo dos laterais, do apoio dos laterais ao ataque, diferente do que começou nos primeiros jogos. Obrigado. Então essa aí, rapaziada, nesse vídeo acabamos de ver a imprensa, né, repercutindo aí, né, e praticamente detonando a equipe do Flamengo por esse empate aí, né, contra a equipe do Fluminense, um empate onde o Flamengo estava muito melhor no jogo, né. E comente aqui, pessoal, a sua opinião, o que você achou dessa atuação do Flamengo, né. Ou o Flamengo jogou abaixo, ou foi o mesmo Flamengo que jogou contra a equipe do Palmeiras na rodada passada, né? Só que é muito difícil também uma equipe manter as duas pegadas, né, em 2 jogos ali consecutivos, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo. Logo mais vou estar trazendo também o que o Tite falou no pós-jogo, mas antes eu já convido a vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações e até os próximos vídeos e fui! Aonde aí, né, o Gaciba falou sobre essa expulsão do Gabigol, né? E a pergunta que eu quero deixar para vocês, torcedores, o Gabigol mereceu ser expulso? Comente aqui, deixe a sua opinião, que é muito importante, beleza? Também, né, o Tite aí deu essa entrevista, né, falando sobre a equipe do Flamengo, sobre as mudanças, ter tirado Everton Cebolinha, ter tirado Luiz Araújo, né, e outros jogadores aí. Então, comente aqui, pessoal, na sua opinião, o Tite errou, foi falha mesmo da equipe do Flamengo, foi cansaço, ou foi assim um resultado justo na sua opinião, né? Comente aqui nos comentários, que é muito importante, deixa a sua opinião nesse vídeo, pra gente poder estar se interagindo, beleza? Eu conto com a sua ajuda. Se inscreva aqui também no nosso canal Mengão News Oficial. Logo mais vou estar trazendo mais notícias atualizadas do Flamengo, então já se inscreva no canal para você receber notícias do Flamengo e notícias de hoje do Mengão, beleza? Então, deixa o like, inscreva-se no canal, que é muito importante, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos e fui!